Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao terceiro e último episódio do podcast da IS Portugal. Eu sou o Guilherme e hoje vamos fechar aqui com chave de ouro aí com o professor João Cardoso, professor Mário Eusébio e o professor João Pinto. Nós falamos aqui os desafios técnicos de diversas áreas e hoje o nosso foco vai ser olhar para como podemos construir aqui um currículo ideal para haver aqui uma convergência entre a academia e as empresas. Passo a perguntar qual é que é o currículo ideal para aqui preparar um novo profissional na área. Bem, posso começar eu. Estamos a falar da área farmacêutica, mas eu sou um bocadinho mais generalista, e um engenheiro mecânico que trabalha na área de energia tem que ter disciplinas muito especiais. E eu agora, nesta fase, até estamos, tanto na Nova como no ISEL, foram delineados novos currículos, precisamente para poder abranger toda a indústria. Não é só a farmacêutica, mas eu direi que há coisas que não podem desaparecer, como seja a termodinâmica, a mecânica dos fluidos, a psicorometria, pronto, as matemáticas, já nem falo disso, não é? Isso aí, sem dúvida. Quando passamos à parte do mestrado, eu pronto, lá não conheço os currículos da química nem da indústria da farmacêutica, mas na nossa parte temos uma resposta que eu acho que é importante e acho que devia continuar, que é o projeto e também a manutenção. Também se fala um bocado da manutenção, há alguns cursos, especialmente no ISEL, na Nova não tanto, na ISEL, porque é uma faculdade mais prática, para explicar aos alunos como é que se faz as manutenções. As manutenções é uma coisa que se vai evoluir muito com a inteligência artificial, com a digitalização e digital twins, nomeadamente, e outras coisas, e penso que é um bocadinho por aí. É preparar os alunos para que a tecnologia agora vai nos exigir de nós, quer seja farmacêutica, e agora estamos a falar de farmacêutica, mas qualquer outra. Ok. Aqui para os alunos, sobretudo para os alunos de mestrado, para os alunos de licenciatura, eu acho que é muito importante ter os tais conhecimentos base muito bem sedimentados, aqui na parte química, que é a química orgânica, ter química inorgânica, ter os fundamentos de transferência de massa, os fundamentos de transferência de energia e tudo o que anda ali à volta do processo, nomeadamente as operações unitárias, quais são as limitações de cada operação unitária. É muito importante esse conhecimento, que venha da licenciatura, que no mestrado todo esse conhecimento seja consolidado e integrado com a realidade, neste caso com a realidade farmacêutica. Então, no caso da engenharia química e biológica da Nova, nós tentamos dar muito aos alunos a oportunidade de fazer a sua dissertação de mestrado em ambiente empresarial, que é para potenciar na primeira aprendizagem, o primeiro contacto com a realidade, a capacidade de trabalhar em equipa, a capacidade de sair da zona de conforto para uma zona não tanto de conforto, a possibilidade, quer dizer, estar na academia e errar é uma coisa, estar em ambiente empresarial e errar, mostrar desconhecimento é outra. Portanto, ter essa oportunidade e ter no currículo esse contacto com a indústria, neste caso, quem quer fazer carreira na indústria farmacêutica, ter este primeiro contacto com a indústria, eu acho isso muito importante. Nós também, engenharia química e biológica, também temos a cadeira de projeto, também potencia muito as capacidades dos alunos para resolver problemas novos e problemas para os quais não têm os dados e que muitas vezes se sentem frustrados, porque é normal, quando se está a resolver um problema novo, esse sentimento de frustração, quando muitas vezes não se consegue perceber toda a informação que se está a ler, e mais uma vez, por tal e qual, como eu disse no primeiro episódio, é muito importante a humildade, saber o que é que se sabe, o que é que não se sabe, e quando não se sabe, e ter cuidado de tentar valer, tentar aprender e ir ao fundo das questões. Se for necessário rever conhecimentos de base que vêm via da licenciatura, é muito importante. Obrigado.
Olha, vindo de uma faculdade de farmácia, portanto, e sendo professor de tecnologia, acaba por ser uma subespecialidade dentro do próprio curso, não é? E isso tem implicações a vários níveis. Primeiro, estamos aqui a falar de uma instituição em que tem o mestrado integrado dirigido para a farmácia, em que maioritariamente as pessoas vão para uma farmácia comunitária, uma farmácia hospitalar e há alguns para a indústria farmacêutica. Depois teremos outros mestrados de segundo ciclo, por exemplo, relacionado com assuntos regulamentares ou com fitofarmácia, portanto, portanto no estudo de plantas com a utilização, a potencial utilização farmacêutica, e depois teremos, se calhar, aquilo que nos traz cá mais próximo, que é um mestrado de segundo ciclo em engenharia farmacêutica. Portanto, ou seja, a realidade aqui é um bocadinho mais complexa, mas focando de facto, neste curso de Engenharia Farmacêutica, portanto, nós absorvemos alunos com primeiros ciclos, com licenciaturas de múltiplas origens, portanto, em que em sala de aula nós teremos gente com formações muito diversas, o que já em si é muito, muito interessante, ver de facto biólogos, com bioquímicos, com inclusive farmacêuticos, com engenheiros ou licenciados em engenharia, e depois evoluímos para o mestrado no segundo ciclo, em que temos uma componente importante de tecnologia farmacêutica, mas depois temos outras unidades curriculares, como químicas, projetos, portanto, gestão industrial, enfim, portanto, isso também é uma colaboração com o Instituto Superior Técnico que nós temos, portanto, é uma parceria dentro da universidade entre a farmácia e o Instituto Superior Técnico, portanto, ou seja, damos aqui alguma abrangência. Essa abrangência depois terminará, portanto, no quarto semestre, portanto, do segundo ciclo, com a realização de uma tese de mestrado, em que elas têm sido praticamente todas feitas em ambiente industrial. Ou seja, com as parcerias que nós temos na indústria farmacêutica, portanto, e também com a necessidade da indústria em ter pessoal qualificado, porque começa a ser um pouco difícil ter pessoas qualificadas, portanto, nós conseguimos integrar, portanto, os nossos jovens, os nossos alunos, portanto, em ambiente industrial, portanto, e eles durante 6 meses, pelo menos, fazem a sua tese no seu projeto, que é de interesse mútuo, obviamente, nós na academia fazemos um bocado a validar, para além do acompanhamento, começamos a fazer a validação dos assuntos, para alguns assuntos têm profundidade suficiente para uma tese demonstrar, outros nem tanto, portanto, aí nós vamos ter que interagir. Portanto, mas se calhar no essencial é voltar ao princípio, que é o primeiro ciclo, em qualquer que seja a área, e atenção que farmácia tem a química, mas também a biologia. Portanto, são os dois pilares fundamentais de farmácia, e eu há bocado que queixava-me da falta do terceiro pilar, que é a matemática, não é? Da quantificação. Somos fracos. Mas na química e na biologia, portanto, são dois pilares muito importantes. E esses pilares devem estar no primeiro ciclo. Que é para depois nós, no segundo ciclo, conseguirmos diferenciar os alunos e dar-nos alguma especialização, se quisermos, dentro desta área. Porque a indústria farmacêutica acaba por ser um nicho muito apertado de farmácia, não é? Portanto, e aqui temos alguma especialização. Relativamente ao conteúdo dos currícula, pois, quer dizer, nós acabamos de ser um bocadinho às vezes vítimas de facto da abrangência da área, não é? E a tendência é que as pessoas num semestre, numa unidade curricular, quer pôr tudo lá dentro, de maneira que os alunos ficam com programas extensíssimos, com uma quantidade de informação brutal, e depois se calhar não conseguem digeri-la propriamente, não é? Portanto, e cada docente vai fazer o seu melhor, seguramente que está, mas eventualmente, às vezes, se calhar, dar um pouco menos e se calhar um pouco melhor, poderia ser um vetor, uma direção a seguir, e aí, meia culpa, né? Porque pôr num semestre de tecnologia farmacêutica é preciso na boa da peça, portanto, vou ter que ser seletivo, não é? Alguma coisa vai ficar de fora, pá, mas enfim. Portanto, a matéria vai ser extensa, não é? E também nesse contexto, há uma parte de equipamentos e de procedimentos que nós também lecionamos, não é?
para que os alunos possam ser preparados. Portanto, ou seja, relativamente aos currículos, se calhar há aqui que fazer uma reanálise das coisas, mas se mantivermos, de facto, o ênfase nos princípios fundamentais e, de facto, depois no pensamento lógico, na formação, pá, eu acho que depois as pessoas, com mais à vontade, menos à vontade, conseguem depois caminhar e fazer o seu percurso profissional. Obrigado. Aqui falando todos um bocadinho, aqui, seja de uma cadeira de projeto, ou seja de um projeto na tese, ou seja, como é que podemos fazer aqui projetos mais colaborativos e que tenham um maior impacto na vida dos nossos trabalhadores? Na verdade, eu tenho orientado dezenas de teses, não é? E muitas delas são viradas para trabalhos de indústria farmacêutica, mas tenho que confessar que uma grande parte deles são coisas que eu já fiz, não é? E que depois permite aos alunos fazer um bocadinho diferente ou pisar as pegadas que eu já deixei. Ahm, Tenho feito muitos estágios no meu gabinete, que é um gabinete de engenharia, mas não tenho proporcionado com estágios na indústria, pelo menos há uns tempos atrás houve uma tentativa do ISP de aproximação às faculdades e aquilo não funcionou bem porque os alunos não se mostravam interessados em fazer estágios. Fico muito feliz de ouvir o colega a falar de que realmente tem conseguido fazer estágios praticamente em pleno na indústria farmacêutica. Os projetos em si, projetos inovadores, coisas novas, isso na minha área de mecânica não é possível, não é? Porque o que nós temos é inserir um aluno num projeto que está a correr, ele acompanha tudo, faz, ainda hoje, tinha de falar com vários colegas seus que estão lá no gabinete a fazer cálculo e depois vêm ter comigo com as dúvidas e com isso dão mais um passo, não é? Mais um passo, cada vez é um passo maior para se prepararem, não é? Agora, projetos digamos, como alguma vez vocês estamos ouvido uma inovação numa universidade, começou a falar em mundo, nós na mecânica temos mais dificuldades. Se calhar, como disse o colega, maior culpa, se calhar eu devia estar, talvez, interessar-me mais e procurar encontrar ali temas que interessassem mais aos alunos e que fossem úteis para a indústria também. Muito. Obrigado. Ok, no caso de Engenharia Química e Biológica da Nova, os nossos alunos também, a maioria, aqueles que querem, conseguem fazer estágio na indústria, só que nós temos indústria farmacêutica, petroquímica, refinação, a indústria de polimerização, a indústria alimentar e outras indústrias, portanto, nem todos fazem na parte farmacêutica, mas muitos deles, cerca de 40%, acabam por fazer na indústria farmacêutica e às vezes, cambiando para ano e das apetências dos alunos, às vezes até mais do que 40% fazem a indústria farmacêutica e que isso, efetivamente, o ISP pode potenciar este tipo de colaborações da universidade com a indústria farmacêutica e também está aqui atrás, por exemplo, a Hackathons, o Núcleo de Estudantes de Engenharia Química e Biológica, ano passado, promoveu um hackathon na Universidade Nova, com alunos de Engenharia Química e Biológica, sobre temas relacionados com a indústria farmacêutica e quem esteve lá ficou com conhecimento até relativamente profundo da indústria farmacêutica para quando, antes desta iniciativa, o conhecimento era relativamente superficial. Gostaram muito, foram 24 horas, sem parar, non-stop, para tentarem resolver desafios inovadores, nomeadamente relacionados com a digitalização, com data twin, com as questões inovadoras na indústria farmacêutica, e foi uma iniciativa em colaboração com a Nova, que eu agradeço muito a isto, e que acho que é para continuar. Além dos estágios, são atividades que ajudam muito os alunos a perceberem o que é o dia a dia da indústria farmacêutica e os desafios principais que enfrentam ou vão enfrentar no dia. E até perceberem se um dia gostariam efetivamente da indústria farmacêutica ou se referem a outro tipo de indústrias que gravitam ali à volta da engenharia química e biológica. Obrigado. Pois, relativamente a este tópico, portanto, a realidade é muito dispar. Portanto, eu tenho
nós temos alunos no estrangeiro, em multinacionais, temos alunos em Portugal, temos alunos em Portugal em multinacionais, em indústrias nacionais, portanto, a realidade é dispara, o que significa que os tais projetos, as tais teses, portanto, têm profundidades científicas também muito diferentes, não é? Isso no global não é mau em si, porque nos permite fazer comparações, permite saber onde é que nós estamos, para onde é que nós queremos ir e para onde é que nós vamos. Ah, e, por outro lado, também naquelas propostas que nós recebemos, nós podemos interagir com outro colega que está na indústria e dizer assim, pá, ora, vamos lá aprofundar um bocadinho mais a tua ideia, vamos fazer qualquer coisa mais complexa. Ou seja, nós também, do ponto de vista de academia, também estamos a retornar, digamos que alguma capacidade crítica que nós temos, de dizer, pá, de os ajudar também a desenvolverem-se, porque realmente a realidade é dispara e, de facto, nós temos empresas que estão a ajudar na primeira liga, não é? Mas temos muitas outras que estão em ligas mais abaixo. Portanto, é tentar também, em conjunto, melhorarmos e impactarmos positivamente o que as indústrias fazem. É obviamente que para o aluno que nem sequer ainda não é graduado, portanto, todas essas experiências são experiências do dia a dia e qualquer que elas sejam, são sempre muito enriquecedoras. E, de facto, a diferença, eles muitas vezes só vão percepcionar as diferenças muito depois de terem terminado. Porquê? Porque no momento exato em que estou a realizar aquele projeto, passo a tese, pá, aquilo é novo e realmente é relevante, não é? E é relevante para os diferentes intervenientes. Portanto, mas para quem está do lado de fora, para quem está do lado de fora já há muitos anos, portanto, temos essa capacidade de dizer porque é que não vou nesta direção, porque é que não implemento assim. Enfim, algumas empresas acatam a sugestão, outras o nosso modelo de negócio é outro, portanto, mas eu acho que em conjunto estamos aqui a trabalhar bem. Pelo menos eu sinto que do lado das empresas, de facto, há interesse, para não dizer já da necessidade de formar pessoas qualificadas, e de tal maneira que muitas empresas estão a usar os alunos como rampa de lançamento para, portanto, para endogenizar ou integrarem esses mesmos alunos, o que obviamente me deixa particularmente satisfeito, não é? Porque é esta a nossa missão, e é formar pessoas, formar e educar pessoas, que é uma diferença entre formar e educar pessoas para que elas depois, ao longo da vida, possam elas próprias se tornarem excelentes, não é? E, obviamente, num contexto sempre, isso é importante, num contexto nacional e internacional. Portanto, a nossa comparação neste momento já não pode ser aqui o nosso país, nós temos condições para nos compararmos já a nível internacional. Portanto, em nível internacional, Europa, somos os blocos principais da Europa e os Estados Unidos, né? Portanto, do ponto de vista cultural, mais afastado, mas também a querer também alguma atenção, a China e Índia também já começam a ser alternativas muito interessantes do ponto de vista de modelos, não é? Portanto, começar a perceber o que é que se está a fazer de bom. Também fazem coisas muito más, não é? Quer dizer, mas que fazem coisas muito boas. Então, seja todo este contexto, eu acho que temos que desenvolver. Sim. Obrigado. Já falamos aqui um bocadinho nisto, de como é que o ISF pode aqui aproximar aqui a Academia e Indústria, o professor falou aqui do Hackathon. Se tem aqui mais outra ideia, como é que podemos aqui com o ISF aproximar a Academia e Indústria? Eu acho que o ISP, pronto, tem uma coisa que é riquíssima, tem uma biblioteca de publicações riquíssima, que não é só para estudantes, é para qualquer profissional, não é? Tem múltiplas áreas. Eu acho que o ISP podia fazer um bocadinho mais e ser mais interativo, a fazer seminários, sei lá, de encontros, publicações com menos sofisticadas, mas com mais ao alcance dos alunos para poderem trabalhar e proporcionar esse conhecimento, não é? Ora, eu vejo, por exemplo, nas universidades onde eu leciono, nomeadamente o ISEL, faz-se muitos seminários na área de mecânica, mas é com empresas que vendem equipamentos e que vão mostrar os seus equipamentos e ao mostrar aos alunos não se importam nada
estão também a dar ali um contributo para que os alunos cresçam, não é? Em termos de conhecimento. Eu penso que isto podia fazer uma coisa parecida. Eu acho que o vosso grupo, agora que estão agora a formar, pode ter algum papel nisso, que não são muito ativos, e acho que é um bocado por aí, sinceramente. Por ele. Porque aqui já foi referido, mas na minha opinião, sobretudo ações de formação conjuntas, em que não só o isto possa levar à universidade a realidade empresarial e, neste caso, também a realidade normativa, até à academia, como a própria academia oferecer à indústria farmacêutica formação em áreas que não é tão fácil encontrar especialistas na própria indústria. Já falamos aqui na questão da digitalização, já falamos na questão dos data twin, podemos falar em questões da química, informação, em técnicas analíticas inovadoras, podemos falar em informação específica, em termos em algumas áreas estatísticas, qualidade do processo, que a academia pode ter esse conhecimento e trazer esse conhecimento para os sócios do ISP de Portugal, ou podemos, por exemplo, como aconteceu, eventualmente alguém pode falar em seguir melhor do que eu, de atividades conjuntas, nomeadamente congressos, ou outro tipo de atividades que possam ajudar a que o conhecimento flua nos dois lados para que a faculdade às vezes possa fazer investigação mais próxima da realidade e o ISCTE possa aproveitar toda a parte de investigação que existe no nível académico. Até quando eu digo isto, digo claramente as empresas e sociedades. Também. Pois, relativamente ao isto, obviamente que estamos aqui a falar de uma sociedade internacional de engenharia farmacêutica, ou seja, só dizer engenharia farmacêutica já é uma restrição significativa à atividade farmacêutica, à indústria farmacêutica e à atividade farmacêutica na sua vertente mais abrangente. Mas, obviamente, ela foi criada para satisfazer algumas necessidades que existiam, nomeadamente a sistematização da informação, que está a ser traduzida e bem na panóplia de publicações de altíssima qualidade de tal forma que estão a ser endogenizadas pelas próprias autoridades. Já não é só pelos membros, é pelas próprias autoridades de saúde que reconhecem, portanto, nessas orientações, elementos fundamentais para as suas inspeções, auditorias, tudo. Portanto, isso é uma parte positiva. Outra parte importante que eu também acho positiva, que me parece positiva, é de facto, sempre que eu interajo com o ISP ou com os seus membros, há sempre uma grande vontade de participar em ações de formação primeiro e de educação depois. Portanto, e nesse contexto, nós temos albergado na faculdade encontros em que pessoas da indústria vão falar, portanto, fazem exposições para os próprios alunos e vamos também fazer agora de uma forma mais abrangente e em colaboração para outros profissionais de saúde, já com técnicos internacionais. Portanto, ou seja, esta capacidade, esse interesse, esta motivação na formação e educação, portanto, é muito significativa. Também neste contexto, portanto, nós temos tido convidados a dar aulas portanto, do ISCTE, a darem aulas, por exemplo, portanto, 4.0, indústria 4.0. Portanto, e de facto temos, nesse aspecto, sempre com maior disponibilidade, sempre com maior vontade, e isso é reconhecido. O que é que eu gosto menos? É o custo das publicações. O custo das publicações, sobretudo para académicos ou para universidades públicas ou privadas, é por isso de indústria, não é? Portanto, e nós não geramos dinheiro, nós geramos formação e educação. Quer dizer, mas a nossa motivação, a nossa missão não é gerar lucro, não é? Portanto, essa é uma parte menos positiva, para não ser negativa, de toda a atividade. Mas, enfim, é questão de nós irmos falando de facto, presumo que, em termos de interação, portanto, nós consigamos chegar aqui a acordos muito, muito, muito interessantes, não é? Para que possam ser
não sei, realmente, mas realmente, e por isso é que eu também estou aqui, por isso é que, na medida do possível, tenho apoiado as atividades do ISPA e particularmente do ISPA Portugal, é de facto reconhecer que estão a complementar aquilo que nós fazemos. Portanto, e isso é particularmente satisfatório. Obrigado. Infelizmente estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo. Foi uma conversa excelente onde conseguimos aqui aproximar muito mais aqui a indústria e a academia e como é que podemos chegar a um ponto em que conseguimos inovar e conseguimos melhorar todos os nossos alunos, os nossos formandos. Queria agradecer ao professor João Cardoso, ao professor Mário Zélio e ao professor João Pinto por terem partilhado connosco não só a sua experiência, o seu tempo, mas especialmente os seus conceitos práticos e que acho que os nossos ouvintes vão apreciar muito. A todos os nossos ouvintes, muito obrigado por estarem aqui, por estarem presentes, por nos ouvirem. Acompanhem as nossas iniciativas no LinkedIn do ISP Portugal e não se esqueçam de subscrever aqui ao podcast. Obrigado e até um próximo episódio.